Gênesis capítulo 5. Vamos ler a partir do primeiro versículo. Diz a palavra do Senhor. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Amém. Vamos pedir, irmãos, Deus abençoe esse momento. Né? Ó Senhor, seja gracioso conosco, perdoe, Senhor, os nossos pecados que houver em nossa alma neste momento. E em nome de Jesus, seu Filho, Senhor, fale ao nosso coração, na medida que nós vamos lendo a sua palavra, Senhor, que esse é o nosso propósito, de ler, de meditar nela, que o Senhor, Espírito Santo, seja o nosso professor, nós possamos entender, Senhor, e ser edificados na verdade. Em nome de Jesus nós pedimos. Pai, seja conosco, louvado seja o seu nome, Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Então, meus irmãos, vamos continuar lendo, né? Mas eu já começo a, relembrar até onde nós meditamos, né? Nós já lemos os 4 primeiros capítulos do livro de Gênesis, que é o livro dos inícios, e nós vimos a criação, capítulo 1, nós vimos a repetição da narrativa da criação, não uma nova criação, mas a repetição da narrativa da criação, no capítulo 2, e a prova que Deus deixou para o homem. Nós vimos a queda no capítulo 3, e nós vimos o primeiro assassinato já dos filhos do primeiro casal no capítulo 4, né? E a formação de uma família pecaminosa, família de Caim, que passou a viver sem Deus, né? Apesar de ter muitos talentos, como nós vimos aqui a semana passada. E nós vimos também, esse na verdade é um dos pontos principais, que Deus já prometeu no capítulo 3, ainda no versículo 15, o Redentor, que viria através da semente da mulher, né? Então, e nós vimos ainda que novamente Adão e Eva, né, eles geram um outro filho, e esse filho é o Sete, e de Sete, aí diz a palavra de Deus, Sete gera Enos, e aí o capítulo 4 ele encerra assim, né? Então se começou a invocar o nome do Senhor, ou seja, esse capítulo ele encerra de maneira assim graciosa, porque apesar do assassinato, apesar da família de Caim, que, lembrando, tem aquele Lameque, né, que canta sobre 2 assassinatos, mas o texto encerra assim, encerra dizendo que tem um outro filho de Adão e Eva, Sete, e nasce Enos, e aí se começa a invocar o nome do Senhor. E o que nós temos aqui, meus irmãos, no capítulo 5, é exatamente a genealogia dessa família, que é a família de Enos, ou de Sete. Então, e essa família, nós podemos dizer assim, é uma família, então, que faz o contraste com a outra família, que é a família de Caim. Então, nós temos 2 famílias aqui. Vocês lembram que Deus disse que a semente da mulher, né, iria pisar na cabeça da serpente, mas que a serpente iria morder o calcanhar. Então, nós temos aqui, na verdade, a Bíblia ela vai mostrar, pelo seu conteúdo, né, e a partir já aqui dos seus inícios, que existem como que 2 sementes, ou dois grupos de pessoas desde o início da humanidade, que são aqueles que preservam o culto verdadeiro, adoram a Deus, e o outro grupo que abandona a Deus, né, que são os da serpente, vamos dizer assim, e a semente da mulher, a semente da piedade, né, que Deus vai preservar a sua igreja, na verdade, desde o início, e que isso vai trazer no futuro
o próprio Jesus, né? Através dessa semente piedosa, Deus então vai, de geração em geração, aí, conduzindo todas as coisas, até que venha o Senhor Jesus Cristo. Então nós temos aqui, no capítulo 5, irmãos, essa primeira, vamos dizer assim, manifestação, capítulo 4, capítulo 5, dessa verdade, já no início da humanidade, que nós temos a descendência de Caim, que é a semente da serpente, vamos dizer assim, a descendência da serpente, e a semente da mulher, ou a semente da graça de Deus, que é a família de Sete, né? Então, irmãos, vai acontecer uma coisa aqui nesse trecho, nesses capítulos que nós vamos ler hoje, e meditar, ainda que brevemente, né? Vai acontecer que essas famílias, essas duas famílias, elas vão lá no capítulo 5 finalmente se misturarem. E aí Deus vai trazer o dilúvio em consequência dessa mistura, né? E nós temos então, no capítulo 6, Deus anuncia o dilúvio, Deus, porém, preserva o homem nesse dilúvio pela sua graça, que é Noé e a família. Esse dilúvio, então, vem com manifestação da ira de Deus, e vai ser, assim, um marco na Bíblia sobre a ira vindoura e um alerta constante, juntamente com outros eventos de manifestação da ira de Deus, como Sodoma e Gomorra, como o exílio, né, que o povo de Israel vai passar, isso muito tempo depois, né? Mas essas coisas são exemplos de alerta, são como bandeiras, sinaleiros que estão ali mostrando para os homens que Deus ele vai trazer juízo sobre os pecados. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que assim como na época de Noé, né, enquanto eles comiam, bebiam, então viviam a sua vida cotidiana, casavam-se, davam-se casamento, até que Noé entrou na arca e Deus fechou a porta, então eles morreram debaixo do dilúvio. Também de Sodoma e Gomorra, quando Ló sai da cidade. Então tudo isso o Senhor Jesus Cristo lembra, e Jesus lá naquele momento também diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló, né, que ficou muita saudade de Sodoma e Gomorra. Então tudo isso, o Novo Testamento ele vai tomar esses exemplos, meus irmãos, do Antigo Testamento, e desde o início, para alertar a respeito do juízo divino. Mas também tem a graça de Deus, ou seja, que o homem por si só, ele realmente está debaixo do pecado, da ira de Deus, vai ser condenado. Mas o tempo todo nós estamos vendo a graça. Desde a promessa do Redentor, no capítulo 3, desde da família piedosa aqui, que começa a invocar o Senhor no final do capítulo 4. E no capítulo 5 e 6, quando eles então se corrompem, quando o mundo se corrompe, mas Deus dá graça a Noé e livra a humanidade, né? A semente, preserva uma semente piedosa para que a humanidade seja preservada na arca que vai então ali, que é um plano de Deus para a salvação daquela família. Então tudo isso é a graça de Deus que nós observamos aí, meus irmãos. Então, dito isso, né, vamos ler e na medida que eu for lendo, então, eu vou fazendo alguns outros comentários. Eu já dei assim uma visão geral do que nós vamos meditar nesta noite. Então, diz aqui o capítulo 5, né? Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus o criou, o homem, à semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Então, o texto começa dizendo essa verdade de que o homem, Adão, homem e mulher os criou, Deus os criou, né? E que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. A semelhança de Deus aqui, no caso, como diz o texto, relembrando que o homem foi criado perfeito. Mas no versículo 2 diz que chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. E no versículo 3 dizia: Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, pôs-lhe o nome de Sete. Aí nós observamos que a Bíblia faz questão de destacar que o filho agora de Adão, Sete, é a sua imagem, a sua semelhança, que mostra que já tem aqui uma diferença, que Adão foi criado à imagem de Deus, mas Sete foi gerado à imagem de Adão, porque teve a corrupção. E a corrupção passou para as próximas gerações, sendo Adão o pai, né, da humanidade. Então, a partir dali,
houve uma geração já à imagem e semelhança de Adão, né? Já no pecado e assim por diante. E aí o texto diz: e foram todos os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Adão, que Adão viveu 930 anos e morreu. Então, a Bíblia vai mostrar aqui, isso vai ser uma repetição contínua, que aquilo que Deus disse lá, se comeres do fruto morrerás, teve a morte espiritual imediatamente, quebra de comunhão com Deus, mas tem também a morte física, que os homens então se tornaram mortais, eles perderam a comunhão com Deus e eles vão morrer. E aqui tem um detalhe muito importante, né? Então tem essa primeira questão de que vai se repetir todo o tempo, que eles vão morrer, mas devido, evidentemente, melhor dizendo, ao pecado deles, mas eles vão viver muitos anos aqui nesta ocasião, né? Que para nós até para os nossos tempos, e mesmo para gerações em sequência aí, é surpreendente viver 900 anos e assim por diante. Mas vamos continuar. E foram todos os dias de Adão, viveu então 930 anos e morreu. Viveu 105 anos, gerou Enos, e viveu 7 depois que gerou a Enos, 807 anos, gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de 7, 912 anos e morreu. E viveu Enos 90 anos e gerou a Cainã, e viveu Enos depois que gerou a Cainã 815 anos, gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Enos 905 anos e morreu. E viveu Cainã 70 anos e gerou Maalalel. E viveu Cainã depois que gerou Maalalel 840 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã 910 anos e morreu. Viveu Maalalel 65 anos e gerou Jered. E viveu Maalalel depois que gerou Jered 830 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Maalalel 895 anos e morreu. Viveu Jered 162 anos e gerou a Enoque. Viveu Jered depois que gerou a Enoque 800 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jered 962 anos e morreu. Então veja, irmãos, morreu. Então, apesar da vida muito longa, 800, 900 anos, mas eles todos morrem. E aí vem Enoque, que é aquele tão conhecido, né? Nosso. E um detalhe, essa aqui é a família piedosa, mas apesar de ser a família piedosa, esses patriarcas, né? Esses homens principais aqui das famílias, estarem nessa família, nessa linhagem de Sete, que preservavam o culto e assim por diante, e, como eu disse, o capítulo 4 encerra dizendo que se começou a invocar o nome do Senhor, mas a Bíblia destaca Enoque, e isso é muito interessante, porque diz assim: viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém, e andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Enoque 365 anos, e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. É muito interessante que a Bíblia fala 2 vezes que ele andou com Deus. Versículo 22, andou Enoque com Deus, e no versículo 24, e andou Enoque com Deus. Então, apesar da família ser uma família da linhagem piedosa, mas destaca aqui Enoque como aquele que andou com Deus, e andar com Deus é viver, irmãos. Enoque é um exemplo de piedade, e piedade é viver na presença de Deus, andar, caminhar, praticar todas as coisas, tendo senso de que Deus é real, de que Deus está presente, amando ao Senhor, servindo ao Senhor em todas as coisas. Então, a vida de um verdadeiro homem piedoso, né, que teme a Deus, e Enoque, ele é esse exemplo. E é muito interessante nós observarmos que ele que viveu assim com Deus, não morreu. Então, nós temos pelo menos aqui 2 exemplos, né, no Antigo Testamento: Enoque e Elias, que não morrem. E é impressionante porque Enoque, ele andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Então ele é preservado daquele efeito do pecado que é a morte, mostrando ali, ficando com um exemplo, meus irmãos, da graça de Deus que regenera, que redime. Evidentemente que Enoque, ele esperava o Salvador,
né? Ele era um homem de crente, ele amava a Deus, ele andava com Deus, ele foi salvo e ele foi trasladado sem morrer. Então ele fica como exemplo daquele que não morre, que em Cristo, quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Então é o exemplo da ressurreição, fica também um exemplo como daqueles que não vão morrer quando o Senhor Jesus Cristo voltar, né? A gente sabe que tem um grupo de pessoas que vai estar neste mundo, né? Quando o Senhor Jesus Cristo voltar, e que vão ser levados para o céu sem morrer. E assim Enoque, ele é este exemplo, meus irmãos. E outro detalhe que eu acho muito interessante é que Enoque, ele vive menos que os outros neste mundo, né? Então diz o texto que ele vive 365 anos, então mais ou menos aí, né? Quase a metade da vida normal das pessoas aqui dessa geração que viveu 900 anos. Então viveu pouco para o padrão da época, né? Aqui na Terra, mas na verdade tinha a vida verdadeira, que é a vida com Deus, irmãos. E aí diz o texto, versículo 25: viveu Matusalém 187 anos, gerou Lameque, e viveu Matusalém, depois que gerou Lameque, 782 anos, gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Matusalém 969 anos, e morreu. E viveu Lameque 182 anos, e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Matusalém 969 anos, e morreu, né? E viveu Lameque 182 anos, gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé 595 anos, gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Lameque 777 anos, e morreu. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cão e Jafé. Então temos aqui a aparição, né? Finalzinho dessa genealogia da família piedosa é Noé. E Noé já vem com uma profecia do seu pai Lameque. Podemos entender isso aqui como uma profecia em que Lameque, um homem de fé também, que esperava, né? Lembrava da promessa de Gênesis 3,15, esperava o Salvador. E aqui podemos dizer, eu creio que é possível nós dizermos que aqui se refere tanto a Cristo, né, esse Salvador prometido, como ao Noé. E Noé não deixa de ser também um tipo de Cristo, em que Noé, como diz aqui, realmente seria grandemente usado por Deus para trazer a salvação, né? Deus usaria para preservar a humanidade através de Noé, no dilúvio que estava para acontecer. Então ele diz: este nos consolará acerca de nossas obras, do trabalho das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Então a terra está amaldiçoada, e Noé seria um instrumento de salvação, de consolo, de livramento. É claro que isso aponta, evidentemente, mais do que para Noé, para o próprio Jesus, que esse sim é que vem nos salvar da maldição, né? Como Paulo diz, ele se tornou maldição por nós, indo para a cruz. Pois bem, meus irmãos, no capítulo 6 nós temos então a Bíblia dizendo assim: aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhos. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porque os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos, que eram os valentes que houve na antiguidade, homens de fama. Então aqui nós temos finalmente o triste acontecimento em que as famílias se misturam. Os filhos de Deus, que é dessa família piedosa, eles veem as mulheres formosas do outro grupo, que é da família de Caim, né? E eles então se casam com elas, e aí começa a corrupção, né, do pecado, em que aquele culto, quando acaba o capítulo 4 diz que começou a se invocar o nome do Senhor, aquele culto vai sendo abandonado, e na verdade os homens se entregam para o pecado, e a violência, a perversidade e a maldade se espalham por aquela geração, irmãos. Então veja que aqui tem um problema do casamento, que a Bíblia
por muitos momentos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, vai condenar mesmo que é o casamento misto entre uma família piedosa e uma família não piedosa, né? Crente com não crente. O crente não deve buscar casamento com uma pessoa que não é cristã, né? Então a Bíblia ela vai destacar isso, e aqui está, irmãos, e como isso trouxe o juízo de Deus, e a consequência disso foi a corrupção aumentar, né? O pecado se espalhar para aquela geração. E no versículo, e o detalhe também, né? E havia gigantes na terra antes disso acontecer e também depois disso acontecer. Então, homens valentes, fortes, grandes, né? E esses homens, com a corrupção que vai acontecer ali, eles vão se prevalecer da sua força e começar a usar de violência, dominar os mais fracos, e ali começa a opressão. E na medida que se deixa Deus, se abandona a Deus, se começa também a oprimir o próximo, porque quem não ama Deus não ama o próximo, né? Então vai ser sempre isso que a Bíblia vai dizer. Só um parênteses aqui, tem uma certa crença ao longo aí dos séculos, né? De que aqui se tratou de anjos que desceram e se envolveram com as mulheres, e que esses filhos de Deus aqui então são os anjos, né? Mas isso não tem cabimento, né, irmãos? Um pensamento desse de que anjos vieram aqui, coabitaram com as mulheres, geraram filhos das mulheres. Então isso é muito estranho, né? Então é claro que aqui a Bíblia está falando de homens e mulheres, né? Não de anjos e mulheres e assim por diante. Mas aí o que diz o versículo 5? E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, né? Não a maldade dos anjos, né? Só para destacar, para fechar aqui esse parênteses. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração, e disse-lhe o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo, perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. Encheu-se a terra de violência, e viu Deus que a terra estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então nós temos aqui o pecado que vem desde o coração, dos pensamentos, do interior do coração, versículo 5, o pecado que além de vir do coração também corrompe a sociedade, corrompe a geração, vai espalhando a maldade, a perversidade. Então tudo isso estava acontecendo aqui, e pesou o coração de Deus, e se arrependeu Deus de haver feito o homem. Aqui é uma linguagem, né? Vamos dizer assim, usando até uma expressão de Calvino, é uma linguagem em que Deus se acomoda à nossa linguagem, né? Não é que Deus se arrependa como nós nos arrependemos, não é que Deus fique triste como nós ficamos tristes, mas aqui a Bíblia está querendo destacar como Deus, a ira de Deus, não se pode estar na presença de Deus sem que esse juízo contra o pecado, né, sem se arrepender do pecado, se prevalecendo no pecado e aumentando o pecado, que Deus vai trazer o seu juízo. Isso é uma maneira de expressar essa manifestação, né, do juízo e da ira divina. Então Deus decidiu destruir os homens pelo dilúvio, e junto com isso foi os animais também, porque os homens, como mordomo dos animais, e o pecado corrompe toda a boa criação de Deus, e o juízo também acaba afetando a criação de Deus. Então vamos ver o versículo 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. Eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Desta maneira o farás, de 300 côvados o comprimento da arca, de 50 côvados a sua largura, de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela de 1 côvado e acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares, baixo, segundo, terceiro, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne que há em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará.
mas contigo estabelecerei a minha aliança e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher, mulheres de teus filhos contigo, e de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca para os conservar vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti para os conservar em vida. E leva contigo de toda a comida que se come, ajunta para ti, e te será para mantimento a ti e a eles. Assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Irmãos, observem que aqui, no meio de toda essa tragédia, está a graça de Deus. A graça de Deus em que Deus preservou o homem, né? Noé, ele é um símbolo assim de homem que teme a Deus no meio, ficou sozinho. Noé ficou sozinho, né? Só ele temendo a Deus. Todos os homens se corromperam, mas ele ficou firme com o Senhor. Isso é um grande exemplo para nós. Mas por trás disso está a graça de Deus, evidentemente, né? E é bem verdade aqui que Deus se agrada da justiça de Noé em meio à injustiça prevalecente. Mas isso também não significa que a salvação é pelos méritos, mas que, porque nós sabemos que aquilo que sustentou Noé foi o próprio Deus na sua graça, né? Então Deus aqui também está preservando o homem no meio de todo o pecado, mostrando que ele salva, é Deus que salva, e também proveu ali, iria trazer o juízo do dilúvio, que é o símbolo do juízo vindouro, como eu já disse para vocês, mas ele proveu ali o quê? Fez a provisão da arca. E Noé, como um homem, queria preservar a humanidade. Então, isso tudo é tipo de Cristo. A arca é um tipo de Cristo, o próprio Noé é um tipo de Cristo, porque por um homem, como Paulo vai dizer, vem a salvação. Então, por um homem aqui nessa ocasião, vem a salvação também. E um outro detalhe importante, irmãos, que eu quero destacar, é que Deus disse que a vida do homem, seus dias seriam, versículo 3, 120 anos. Aí existe possibilidade desses 120 anos, Deus está se referindo à vida dos seres humanos a partir daqui, né? Como nós vimos que era 900, e a partir daqui poderia ser interpretado assim, 120 anos, ou 120 anos, que é o tempo que Deus anuncia até a vinda do dilúvio. Quer dizer, Deus anuncia esse juízo, mas Deus ainda deu 120 anos para vir efetivamente o dilúvio. E eu tenho para mim, meus irmãos, que essa segunda opção é a mais correta, né? Então, que pelo contexto, pelo que a história está mostrando aqui, é que Deus estava trazendo o juízo, os seus dias serão 120 anos, ou seja, depois de 120 anos, Deus traria esse terrível juízo, exterminando, né? Então, pelo contexto, eu penso que essa é a interpretação correta, ou seja, em 120 anos Deus traria o dilúvio, exterminando aquela geração, irmãos. Então, Noé teve 120 anos para juntar os animais, para preparar a arca, para fazer toda aquela obra, e perseverança, irmãos, perseverança, porque só ele, a gente pode imaginar a zombaria contra ele, a incredulidade. Ele é o pregador da justiça, ninguém ouvia Noé, então ele é um exemplo de perseverança, né? Perseverança e temor do Senhor. Capítulo 7, meus irmãos, vamos ler. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa, porque tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. Detalhe, né? Deus salvou ele, os filhos, a esposa dele, os filhos e a esposa dos filhos. Detalhe, irmãos, e eles, essa família, eles eram monogâmicos, né? Cada um tinha apenas uma esposa, né? Diferente aquela coisa de bigamia, poligamia começa na família de Caim, né? Mas aqui eles têm um casamento como Deus ordena mesmo. Então, versículo 2: de todos os animais limpos tomarás para ti 7, o macho e sua fêmea, mais dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea, também das aves dos céus, 7, macho e fêmea, para conservar em vida em sua espécie sobre a face de toda a terra, porque passado ainda 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenava. Você observa que o texto repete: fez Noé como Deus ordenava. Deus disse: 120 anos eu vou destruir. Aí Noé fez em 120 anos. Aí Deus, chegou a época, aí Deus disse: 7 dias eu vou trazer o dilúvio. Está chegando. Aí Noé faz tudinho, junta os animais, né?
ali Deus recomenda ali sobre como deveria ali cada animal, dos limpos, dos não limpos, assim por diante. E aí ele espera os últimos 7 dias, irmãos. Fez tudo como Deus mandou. Versículo 6. E era Noé da idade de 600 anos quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Então, aqui o texto diz que, finalzinho aqui, versículo, capítulo anterior, do capítulo 5, e era Noé da idade de 500 anos, né? Então nós temos ali esse período desse século, né? Diz que 120 anos, esse período aí, entre os aproximadamente 500 anos, 600 anos e tudo, de Noé. Então vamos lá. Versículo 6. E era a idade de 600 anos quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé entrou na arca e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo o réptil sobre a terra, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. Destaque, Deus ordenara a Noé. E aconteceu que passados 7 dias, lembra? 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites, e no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cão, Jafé, sua mulher e as 3 mulheres de seus filhos. Ele, todo animal, conforme a sua espécie, todo gado, conforme a sua espécie, e todo réptil que se arrade sobre a terra, conforme a sua espécie, e toda ave, conforme a sua espécie, pássaros de toda qualidade, de toda carne que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca, e os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado. Olha só, sempre, né? E o Senhor o fechou dentro. Veja que é Deus que salva. Deus, ele anuncia o dilúvio, Deus, ele prepara Noé, tanto na graça como capacita Noé e dá o plano de Noé sobre a arca, dá o projeto. Deus dá 120 anos, Deus dá 7 dias, e quando Noé entra com a sua família, com os animais, Deus diz quais são os animais, como ele pode fazer, Deus fecha a porta. Irmãos, isso tudo é simbólico também, né? Porque vai chegar um momento que vai fechar a porta. Quando o Senhor Jesus Cristo diz, lembra de Noé, quando comiam, bebiam, casavam, davam em casamento? Lembra de Sodoma, quando comiam, bebiam, casavam, davam em casamento? E um dia Noé entrou na arca, fechou a porta, acabou, todos morreram. Quando Ló saiu de Sodoma, os de Sodoma lá, viviam, não se portavam com Deus, chegou o juízo, acabou com eles. Assim será na volta de Jesus, né? Vai fechar a porta, muitos vão dizer, Senhor, Senhor, né? Vai bater na porta, acabou, irmãos. Então, nós temos, a mensagem da Bíblia é graça, e junto com essa graça, mostrando que é o tempo da graça, é o tempo da pregação, é o tempo do chamado do Evangelho, mas é o tempo também em que virá o tempo em que a porta vai fechar. Nós sabemos o anúncio da palavra de Deus aqui. Então, vamos lá. Porém aqui está a salvação também, porque Deus é que fecha, Deus é que preserva, Deus é que guarda Noé. Versículo 17. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra e cresceram as águas, levantaram a arca e ela se levou sobre a terra e prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra e a arca andava sobre a face das águas e as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra. Todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos, 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos, e expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, de fera, de todo réptil que se arrasta sobre a terra, e todo homem. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca morreu. Assim foi destruído todo o ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, e foram extintos da terra. E ficou somente Noé, e com ele, e os que com ele estavam na arca, e prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Então, irmãos, acabou. Aquela geração foi destruída por causa do juízo de Deus contra os seus pecados. Então, ele, cheio de orgulho, maldade e perversidade, Deus trouxe e extinguiu aquela geração. Mas ficou Noé,
como símbolo da graça de Deus. Aí vamos para o nosso último capítulo de hoje, capítulo 8, porque aí continua a graça de Deus. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os seres viventes e de todo o gado que estava com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes dos abismos. A janela dos céus, a chuva dos céus deteve-se. E as águas iam escoando continuamente sobre a terra. Ao fim de 150 dias minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre o monte de Ararat. E foram as águas indo e minguando até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. Então, meus irmãos, temos ali que Deus se lembrou, né, de Noé e dos seres viventes. Quando diz Noé, é claro que inclui a família de Noé, mas Deus também lembrou de todos os seres viventes, de todo o gado que estava com ele na arca. Então Deus lembrou dos animais, Deus lembrou da família de Noé. Deus preservou aquela família, Deus preservou aqueles animais e Deus cuidou deles. E Deus então fez passar um vento, cerraram essas fontes e as águas começaram a escoar. E aí ele abriu a janela e o que é que ele fez? Versículo 7, soltou um corvo que saiu indo e voltando até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão, tomou-a, recolheu-a consigo na arca e esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele à tarde, e eis arrancado uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias, enviou fora a pomba, mas não o tornou mais a ele. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca, olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no 2º mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. É interessante que ele espera, mas ele espera confiando em Deus. Deus está cuidando de tudo. Então ele não é precipitado. Vocês percebem que Noé é paciente, cheio de fé, cheio de sabedoria, sofre sozinho, mas esperando em Deus, fica enclausurado naquela arca, todo aquele período, irmãos, esperando em Deus junto com a sua família, junto com os animais. Deus cuida, né, para que os animais ali, amansa eles, né, aquele período ali, e ele vai enviando o corvo, e o corvo vai, diz aqui, soltou um corvo, ele indo e voltando. O corvo não traz boa notícia, mas a pombinha traz boa notícia, né? Traz uma folha de oliveira depois de um tempo, mostrando que a terra estava secando, depois não voltou mais. E eu não quero exagerar nisso, né? Mas é interessante a gente pensar que a pomba vai ser um símbolo, né, do que é bom também em outras partes da Bíblia, das Escrituras, né, meus irmãos? Tudo isso podemos entender como simbólico. Mas, irmãos, vamos encerrar aqui com o versículo 15 a 22, que diz assim: Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca. Vê que Deus direciona tudo. Tu com a tua mulher, teus filhos, as mulheres de teus filhos, todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave, de gado, de todo réptil que se arrasta sobre a terra, traze fora contigo, povoe abundantemente a terra, frutifique e se multiplique sobre a terra. Graça de Deus, sai, acabou o dilúvio, multipliquem-se. Então saiu Noé, seus filhos, sua mulher, mulher de seus filhos com ele, todo animal, todo réptil, toda ave, tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. Que foi que Noé fez primeiro, irmãos, em seguida? Noé, que como Enoque andava com Deus, Noé que era justo na sua geração, ele saiu da arca, a primeira coisa que ele fez foi um culto, né? Versículo 20, edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Então, ali está, ele oferece animais, sacrifica animais, tudo isso é sangue derramado, aponta para o Redentor. E aí o que acontece em seguida? E o Senhor sentiu o suave cheiro. O Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz.
enquanto a terra durar, sementeira, cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, não cessará. Quando Noé sai, mata os animais, oferece um culto, Deus sente o cheiro suave daquele holocausto, daquele sacrifício, e aí Deus faz a promessa de que nunca mais traria um dilúvio. O que é isso, irmãos? Graça. Graça de Deus. Veja que esse sacrifício aponta para Cristo. E é por causa da graça que não tem mais dilúvio. Mas isso aponta para a salvação ainda mais importante que a salvação do dilúvio, mas a salvação da ira vindoura. Por causa do cordeiro que foi imolado, a ira de Deus não cairá sobre nós. Em Cristo Jesus, né? Então, meus irmãos, semana que vem nós vamos continuar vendo aí essa aliança que Deus faz com Noé. E já tinha falado antes mesmo do dilúvio em si, que diz, eu faço uma aliança contigo. E essa aliança com Noé vai ser importantíssima na história da redenção. Nós vamos estudar um pouquinho mais dela na semana que vem. Mas, meus irmãos, vamos guardar algumas lições aqui dessa nossa leitura e meditação. Qual é a primeira lição, irmãos? Lembramos do capítulo 5, que fala da família piedosa. Todos morreram, porque o salário do pecado é a morte. Eles têm a imagem de Adão, né? O pecado e a morte. Mas é uma família piedosa. E que essa família piedosa tem um Enoque, que não morre, mostrando a graça de Deus e a salvação que vem pela graça. Um exemplo de piedade. E é isso que nós devemos tomar para nós, irmãos. Viver para Deus. Quem vive para Deus vive de fato. Quem vive para Deus não morre. Essa é a mensagem, né? Nós temos no capítulo 6, porém, um alerta que mostra que o pecado de misturar-se com o mundo, com a família mundana, de se perverter, que foi o que aconteceu com aquela família piedosa, se perverteu, se perdeu, se corrompeu pelos casamentos errados, né? E ali nós vemos então que o pecado que está no coração, ele se propaga, ele tem uma influência também, e que nós devemos ter cuidado para não seguirmos essa corrupção. E o exemplo que nós devemos seguir é de Noé, que no meio dessa corrupção ficou firme pela graça. Então, Noé é o nosso exemplo, irmãos. Devemos lembrar que o dilúvio é um alerta da ira vindoura, de que Jesus mesmo falou, né? E que nós devemos estar lembrando disso, e lembrar que Ele é a nossa arca, lembrar que Ele é o nosso Noé, né? Então devemos ficar firmes na nossa geração, fielmente diante de Deus, mesmo que todo mundo em volta de nós não queira saber de Deus, mas lembremos de Noé e lembremos que Cristo é o Salvador, que Cristo é a nossa arca, que Cristo é a nossa esperança, e olhemos para Ele, confiemos nele, porque tudo é pela graça. Irmãos, lembremos que Deus que trouxe o dilúvio trará a ira, mas o Deus que trouxe o dilúvio salvou Noé e salva a igreja em Cristo. E que Deus que trouxe o dilúvio lembrou de Noé, lembrou dos animais e cessou o dilúvio. Então essa é a graça de Deus. Deus que trouxe o dilúvio, quando Noé ofereceu o holocausto, disse, não virá mais dilúvio, porque Deus traria um holocausto, seu Filho, para a nossa salvação. Então vamos olhar sempre para o Senhor Jesus Cristo. E o último conselho, assim, lição, né, que eu queria chamar a atenção dos irmãos, é isso. É assim que o homem que anda com Deus vive. A primeira coisa que Noé fez quando ele saiu, não foi, eita, tudo bonito, que bonitão, né? Acabou o dilúvio, vamos aproveitar. E tudo. Não, ele levantou um altar e cultuou o Senhor. Então, a nossa vida seja como a de Noé, seja como a de Enoque. Eu acho que 2 exemplos aqui para nós nessas leituras, Noé e Enoque, que andavam com Deus. Amém? Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor nos abençoe nesta leitura, meus irmãos, meditação que nós fizemos hoje à noite. Senhor, muito obrigado, porque nós pudemos, privilégio realmente de estudar, de ler
e de refletir, ainda que brevemente, ainda que rapidamente, superficialmente até, nesses textos são tão profundos. Mas obrigado, Senhor, e aplique essas lições ao nosso coração, para cada um de nós aqui, e os irmãos e amigos que vierem ouvir depois na gravação, todos nós possamos, Senhor, olhar para Jesus, seguir o exemplo de Enoque e Noé, esperar no Senhor e na sua graça. Que a sua graça salve a muitos, nos salve e nos santifique, salve os que ouvirem, santifique os que ouvirem, para que em Cristo Jesus nós sejamos todos preservados da futura ira que vem sobre o mundo, o juízo divino. Guarda-nos, Senhor, em Jesus Cristo, e seja louvado e glorificado o seu nome, que nós possamos cultuar o Senhor, amar o Senhor e andar diante do Senhor como Enoque e como Noé, em nome de Jesus, para a sua glória e para o nosso bem eterno. Amém, Senhor.